Olá, vamos continuar com a nossa disciplina de termodinâmica e física estatística. E o que eu tenho preparado agora, na verdade, vai ser uma sequência de 3 vídeos sobre a primeira lei da termodinâmica e o gás ideal. Vamos falar desde a história do desenvolvimento da primeira lei da termodinâmica, a sua aceitação, alguns processos termodinâmicos e aplicações principalmente com o gás ideal, embora também não vamos deixar de comentar outros sistemas. Então, para isso, vamos para o nosso quadro. Vamos começar falando sobre a primeira lei da termodinâmica e eu vou mostrar para vocês alguns aspectos históricos do desenvolvimento da lei, como foi principalmente a sua aceitação no meio dos físicos no século XIX. O conceito de energia começa a ser proposto no século XVII por Leibniz, o rival do Newton, que propôs a vis viva como a quantidade mv2, que também se conservava. A gente já conhecia que o momento linear se conservava, e agora ele propõe também que mv2, sob certas condições especiais, que hoje a gente conhece como as colisões elásticas, também deveriam se conservar. Já no século XVIII, Lavoisier, introduzindo a teoria do calórico, que a gente já comentou tantas vezes aqui no curso, também já propõe uma certa conservação, em que o calórico não podia ser destruído. Na verdade, essa ideia que seria hoje em física equivalente a um modelo padrão de partículas, a gente poderia dizer que tinha um modelo padrão de fluidos. Tentavam se explicar através de fluidos como o calórico, a eletricidade, era uma ideia dessa de continuidade e de conservação que poderia servir para sistemas físicos diferentes, né? Nessa época também, a gente já comentou aqui, o Conde Rumford ia contra a ideia do calórico como um fluido, principalmente por conta dos seus estudos com canhões, mas que associava nesse ponto calor a movimento. Vale lembrar também, no século XIX, Herschel mediu pela primeira vez a radiação infravermelha, fazendo um experimento tipo a capa famosa do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. A luz passa no prisma, divide em cores, e ele botou um termômetro para cada uma das cores, e na verdade aí não se sabe se de propósito ou acidentalmente um dos termômetros caiu além do vermelho, e ele notou que esse termômetro registrava maiores temperaturas. Essa ideia dele do prisma, na verdade, já havia começado, pois ele tentava fazer observação do Sol com telescópio, e para observar o Sol você precisa de filtros. E ele notava que quando usava o filtro vermelho, alguns filtros chegavam a derreter. Então ele notou que algumas cores absorviam mais do que outras, e tinha algo mais interessante, algo que não tinha cor, que fora do visível, que era infravermelho, ainda aquecia mais do que as outras. Mas essa ideia da radiação era, por enquanto, compatível com o calórico. Até que apareceu Julius Robert Mayer, e aí vale a pena te gastar um pouco mais de tempo para ele, porque ele é um tanto quanto injustiçado no desenvolvimento da primeira lei. Ele, desde cedo, era alguém que se interessava por experimentos. Na escola secundária, seu apelido era de fantasma, por causa das mágicas que fazia com experimentos físicos, mas ele decidiu, então, estudar medicina. Antes de se formar, ele foi expulso da escola por um ano por usar um colar que representava uma das organizações que eram proibidas naquela escola. Isso causou algum problema a ele, ele entrou em greve de fome por 6 dias, e depois disso, por causa desse um ano que ele passou de suspensão, ele viajou pela Europa, voltou para se formar como médico, e em 1840 faz uma viagem no navio Java, que é para a primeira lei da termodinâmica, o que o Beagle foi para Darwin na evolução. Esse navio partia para Jacarta, ia para a Indonésia, e chegando lá, ele como médico, durante a viagem, não fez muita coisa a não ser ler. No desembarque, vários marinheiros apresentavam problema de pulmão, e a medicina avançada da época recomendava o tratamento através de sangrias, que é retirar o sangue de circulação, algumas vezes usando até sanguessugas. A observação dele é que o sangue desses marinheiros era mais vermelho perto dos trópicos, onde desembarcou, do que lá na Inglaterra quando saiu, que tinha uma cor mais escura, que era o sangue venoso, que a gente sabe
que é o que tem maior oxidação, né? Porque é do oxigênio que o sangue tira a energia. A sacada dele é genial. Em lugares mais quentes, o corpo precisaria produzir menos calor para se manter na temperatura, ele necessitaria de menos oxigênio, a taxa de oxidação seria menor e por isso justificaria a cor do sangue mais vermelha do que dos ingleses, tradicionalmente. Ele também conversou com médicos lá na Indonésia, para eles não era surpresa nenhuma o sangue vermelho, aquela era a cor natural. Também nesse navio ele recebeu outra dica interessante dos marinheiros, que diziam que o mar sempre ficava mais quente depois das tempestades. Então a conexão dele foi: se eu preciso de menos oxidação para produzir a mesma quantidade de calor, para me manter vivo, e também o mar é mais quente por causa das tempestades, por causa do movimento. Então ele imaginou que existiria uma quantidade que seria conservada nesse processo. Eu preciso dessa quantidade, vamos chamar aqui de energia, mas que ele chamava de força na época. Eu preciso de uma dada quantidade de força para poder realizar meus trabalhos. Se o calor já me dá isso, eu preciso produzir menos internamente. Essa era a história, então, se o calor do ambiente, que eu digo, já te fornece, você precisa produzir menos. Então, assim, ele imaginou uma lei de conservação para isso que ele chamava de forças. Em 1841, ele escreveu um artigo, On Quantitative and Qualitative Determination of Force, foi submetido ao artigo, mas como ele não era físico, o artigo foi muito mais filosófico e conceitual, e não conseguiu convencer o editor da publicação desse artigo. A frase que ele coloca lá, que conecta com conservação de energia no artigo, é: a energia não pode ser criada nem destruída. Na verdade, não é energia, é craft. Mas não só isso, ele também conseguiu obter o equivalente mecânico do calor, que é a razão pela qual Joule é considerado nos meios do físico um dos pais da conservação de energia. Ele fez a relação entre calores específicos, que nós vamos ver no vídeo seguinte, utilizando também dados da velocidade do som e dados do calor específico à pressão e volumes constantes. Ele conseguiu chegar a um equivalente mecânico do calor, dizendo o seguinte: a quantidade de força necessária para elevar uma massa de 1 grau Celsius é equivalente à mesma massa caindo de 365 metros. Então, até a ideia de energia potencial gravitacional, o Julius Roberto Meier já tinha nessa época, em 1841. É interessante notar que o trabalho de Joule, publicando disso tudo, a gente vai ver agora, é exatamente de 1843, ou seja, 1 ou 2 anos depois da proposição de Meier. Joule, James Prescott Joule, era filho de cervejeiro. A cervejaria dele existe até hoje na Inglaterra, mas não pertence mais à família. E naquela época, até hoje, né, dá para ver pelo lema, cervejeiros eram donos de cervejaria, eram pessoas bastante abastadas. E Joule, James e seu irmão Benjamin eram alunos de cientistas famosos. O professor particular de Joule era Dalton, mas Dalton logo adoeceu, ele não ficou muito tempo dando aula para o James. Quem entrou foi Sturgeon, que foi exatamente o primeiro a propor um motor elétrico, e daí é interessante porque é esse motor elétrico, essas aulas particulares sobre isso que o Sturgeon criou, que causou todo o interesse de Joule, em particular, conseguindo convencer o pessoal da cervejaria que valia a pena investir nessa empreitada de desenvolver motores elétricos mais eficientes, né? O que ele estudou, vários dos seus trabalhos nessa época, eram de proposição de novos tipos de motores elétricos e tentando estudar qual era o limite da eficiência desses motores. E nessa época ainda não existiam as unidades tradicionais que a gente conhece de carga e corrente, né, ampere ou coulomb. Mas ele chegou, né, a relação que a gente conhece como do efeito Joule, que é a potência dissipada num fio pelo qual passa uma corrente I e esse fio tem uma resistência R, a potência dissipada é de R2. Então, em vários experimentos, então ele já estava associando
calor, que era a energia dissipada, ele estava estudando pilhas para conectar com a energia química, a energia mecânica que mexia os motores e a energia elétrica, finalmente, que fazia com que esses motores funcionassem. Estudando isso tudo, ele fez experimentos em todas essas linhas, mostrando a equivalência entre as formas, o que mostrava que a energia não só não era criada ou destruída, mas ela era transformada em diversas formas. É que surgiu o seu artigo, Os Efeitos Calóricos da Magnetoeletricidade, na época tidas com uma entidade bastante diferente, e o equivalente mecânico do calor. Essas ideias de 1843 apresentadas para a sociedade científica não surtiram tanto impacto até 1847, quando Lord Kelvin, que era um dos cientistas mais respeitados da época, assistiu a uma apresentação de Joule sobre essas ideias e aí gostou bastante, foi convidado por Joule para jantar e fazer um experimento que era medir qual a temperatura. A ideia de Joule e sua esposa era medir a temperatura na queda d'água. Para uma cachoeira, botar um termômetro no final da cachoeira, botar em cima, medir e tentar ver qual era a diferença de temperatura e mostrar que isso era associado à energia gravitacional. Na verdade, não tinha, como a gente nota aqui no título do artigo de Joule e de Meyer, não existia a palavra energia. Quem criou essa palavra, usou a primeira vez, foi Rankine, no sentido que a gente conhece, em 1853. Rankine, que tem uma escala também absoluta, mas que usa o grau Fahrenheit ao invés do grau Celsius, como a gente já citou aqui no curso. Nota que desde o primeiro trabalho, né, de Leibniz até 200 anos, até chegar em Meyer, o de Joule também alguns poucos anos, com tudo feito experimentalmente, mas foi o apoio de Kelvin que fez com que as ideias de Joule fossem aceitas e aí ele tivesse a primazia da conservação de movimento. Meyer passou por problemas pessoais muito sérios, perdeu pai, mãe e filhas em curto espaço de tempo, chegou a ser internado com camisa de força e quando saiu voltou a medicar, mas com o uso restrito da medicina, mas acabou vencendo, acabou ganhando também uma medalha de reconhecimento da sociedade científica por suas contribuições. Voltando agora então para a parte de física. Então, calor e trabalho são os modos pelos quais a gente consegue mudar o estado de um sistema. A diferença entre calor e trabalho é que calor é uma mudança espontânea, né? Aí existe transferência de energia de um corpo a uma temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa, então é necessário uma diferença de temperatura e isso acontece espontaneamente. De todas as outras maneiras de transferência de energia que vão envolver agentes externos e mudanças nas condições dos sistemas, a esses processos nós chamamos de trabalho. Mais interessante que essas transferências de energia dependem da maneira com que a energia é transferida. Por exemplo, a volume constante, a pressão constante, ou nenhum dos dois constante, mas mantendo alguma relação entre eles. Então, dependendo da maneira com que você faz, você transfere energia na forma, seja transferência por calor ou por trabalho, dependendo da maneira com que isso é feito, você pode encontrar calor e trabalho dando valores diferentes. É importante a gente distinguir calor e trabalho. Quando você aquece água numa cafeteira elétrica, você pode perguntar: a água foi aquecida através de calor ou de trabalho? Então, observa como é que depende do que você chama o sistema. Se o sistema é a água aqueceu porque ela recebeu calor da resistência, que no caso dessa garrafa aqui, é uma resistência que fica a uma temperatura mais alta aqui na parte de baixo. Se por outro lado o sistema é a garrafa mais a água subindo de temperatura, aqui existe um trabalho realizado pela força elétrica para aquecer a resistência através da passagem de corrente. Aí essa corrente, por efeito Joule, dissipa a energia. Então aqui tem trabalho envolvido. Se você olha do lado de fora, porque subiu a temperatura da resistência, é trabalho. Porque subiu a temperatura da água, isso é calor.
para saber calor ou trabalho, você tem que definir muito bem qual é o sistema de interesse, qual deles você está estudando. A gente fala em transferência de energia, mas a gente precisa definir agora o que é energia. E a energia, por enquanto, é só um princípio matemático. É uma quantidade que a gente viu que, quando acontece alguma evolução, o sistema muda, na natureza muda o seu estado, essa quantidade que a gente chama de energia, na verdade, se conserva porque a mudança de estado faz parte da transformação de uma energia em outra. Estado que eu falo aqui não é o estado sólido, líquido e gasoso, não é a fase. É o estado em que o sistema está. Sua temperatura, pressão, volume, etc. Suas quantidades. Então, energia é uma quantidade matemática que se conserva, mas que se transforma, mas ela não é responsável por um mecanismo em que essa transformação ocorra. Isso é guiado por calor ou guiado por trabalho, que são agentes externos. Então, é uma quantidade meio fantasmagórica. Mas, para não dizer que ela não existe, uma importante contribuição para a gente entender o que é energia foi dado por essa mulher, M. Noether, uma matemática do início do século passado, em que fez o famoso teorema de Noether, em que diz que quando existem simetrias num sistema, uma família de simetrias é responsável por uma conservação de uma dada quantidade. No caso da conservação de energia, a conservação de energia é uma consequência da simetria translacional do tempo. Isso é, as leis da física valem agora, se você mesmo começasse a contar o tempo agora, ou se começasse a contar daqui a 10 segundos. Essa simetria translacional, as leis da física são as mesmas, independente da origem do tempo, e isso leva à conservação de energia, pelo menos no estado em que o universo está agora. Por exemplo, simetria espacial do sistema, do nosso universo, leva à conservação de momento. A simetria angular, isotropia do espaço, leva à conservação de momento angular. É tão importante essa conexão de simetrias e conservação que isso é usado, por exemplo, em altas energias para você prever novas partículas. Quando você encontra alguma simetria nas equações, você pode prever que uma quantidade é conservada. Se ela não é conservada, provavelmente é porque você está deixando, não é conservado com os dados que você tem, provavelmente está deixando algo de fora. A primeira lei da termodinâmica, finalmente chegamos à sua formulação, ela é escrita da seguinte maneira nessa convenção. ΔU, eu vou dizer que é a variação da energia de um sistema. Tá? Essa variação da energia do sistema é dada por uma lei que é o calor que esse sistema recebe, isso pode aumentar a energia, mais o trabalho que é feito sobre ele. Tá? Como esses dependem de convenção, é comum você encontrar que o ΔU pode ser Q menos W. O Q menos W, nesse caso, a gente está se referindo ao calor recebido pelo sistema, menos o trabalho que ele realiza. Isso é comum a gente encontrar essa notação quando a gente está estudando máquinas térmicas, que você quer saber qual é o trabalho que a máquina realiza. Mas não falando em máquinas térmicas, essa aqui é, a meu ver, mais consistente, mais coerente, porque é o calor que o corpo recebe e o trabalho que é realizado sobre ele, quer dizer, tudo entregue ao sistema. Tudo isso aumenta a energia. Então, cuidado, Q mais W não é errado ou certo, nem Q menos W, depende da convenção que você está usando, do que é transferido e do que é recebido. O que é interessante é que, como eu comentei antes, calor e trabalho dependem do processo. Esse aqui depende se você transfere a pressão constante, a volume constante, o trabalho também da mesma maneira. Esses dois dependem do processo, mas a soma dessas duas quantidades, que é a variação de energia, essa não depende do processo, depende apenas do estado final e do estado inicial. Então, bastante curiosa essa relação entre grandezas que dependem do processo e grandezas que não dependem do processo. No caso, a energia, então, como eu disse, depende só do estado final e estado inicial. No caso de um gás, a energia vai depender da pressão, do volume e da temperatura. Na verdade, você não precisa depender das três quantidades, porque para um gás a gente tem uma equação de estado que relaciona duas
essas três quantidades. Ou seja, conhecidas duas, a terceira já está automaticamente determinada. Tá ok? Bem, então com isso a gente termina aqui a apresentação da primeira lei, em que eu fiz uma revisão histórica e coloquei a primeira lei da forma matemática que a gente pode facilmente reconhecer, como a soma de calor, que é a transferência de energia espontânea, e trabalho, que é a transferência de energia feita por todas as formas que não sejam espontâneas e que não envolvam diferença de temperatura. Então não é surpresa que tem uma lei de conservação aí. Mas na verdade essa lei de conservação, dessa quantidade chamada energia, que demorou a ser aceita, é uma consequência das simetrias que o nosso universo apresenta. Um outro universo não necessariamente você precisa ter energia se conservando, mas aí a coisa fica muito mais complicada. Então nesse vídeo a gente para por aqui e no próximo vídeo eu volto a falar com vocês. Já que calor e trabalho dependem do processo, vamos tratar alguns processos especiais e ver como essas quantidades dependem do processo. Então, vejo vocês lá.